colocasse a mão direita no seu coração agora, começasse a consagrar esse tempo, esse culto, a sua vida a Jesus, declarando livre acesso ao Espírito Santo, para que Ele possa nos mover. Não sei o que Ele tem para essa noite, eu não sei o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, mas eu sei que Ele quer. Eu sei que a expectativa do Espírito Santo de Deus sempre supera a nossa. Sempre supera. A gente vem de uma semana agitada, corrida, trabalho, tantas coisas. Um domingo onde tantas coisas também acontecem. É necessário, como ser humano que somos, poder dizer para o Senhor: ó, eu estou aqui agora, esse é meu lugar, não me deixe sair daqui por nada, não me deixe me dispersar por nada. Começa a dizer ao Espírito Santo que o seu desejo nessa noite é de tocar o coração de Deus, e também que o Espírito Santo tenha liberdade de nos tocar. Eis aqui o teu altar de adoração, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Aqueles que querem te encontrar em tudo que faz, em tudo que vive. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Como igreja do Senhor Jesus, nós declaramos esse culto hoje na liberdade do teu Espírito. Como igreja do Senhor Jesus na terra, nós nos unimos a todos os outros cristãos que nesse momento também estão nas suas igrejas por toda a terra, em outras nações, Brasil, a cidade de Maringá, todos os bairros. Nós nos unimos aos nossos irmãos na fé agora, porque somos um povo que te busca, que te ama, que anseia por ti. Por isso que nós saímos da nossa casa, por isso que nós deixamos de fazer outras coisas, porque nada é melhor do que estar juntos, em família, reunidos em unidade, para declarar uma adoração genuína, um coração prostrado e rendido a ti. Senhor, nessa noite nós te pedimos tudo aquilo que possa atrapalhar essa comunhão, seja removido agora do nosso interior, do exterior. Tudo aquilo, ó Deus, que bloqueia a uma intimidade contigo, nós clamamos para que o teu sangue venha remover e venha tirar, Senhor. Há um desejo em nós de estarmos intimamente ligados a ti. Leva a minha boca a entoar cânticos de adoração. Leva as minhas mãos a serem levantadas, erguidas, rendidas a ti. Leva o meu corpo, os meus pés se moverem em tua direção, Senhor. Será que nós conseguimos prestar um culto aonde nada é pedido, só é agradecido? Será que nós conseguimos não te pedir nada? Oh, Senhor, vem com a tua luz.
dissipe todas as trevas, para que verdadeiramente venhamos a só render em gratidão, em honra, em louvor, em glórias ao teu nome, Senhor. Vem, Senhor. Eis aqui o altar de adoração. Recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe o nosso culto com canções, com intercessão, com ministração da tua palavra, com vozes, com mãos levantadas, com tudo aquilo que tem direito, porque tu és o Rei, tu és o único Senhor, tu és o único para nós, Pai. Te entronizamos. Amém. Altar da adoração.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Estamos diante do Senhor, declarando que seja exaltado, Senhor. A nossa vida precisa condizer com essa grandeza. Leva-nos a esse lugar nessa noite. Vem sobre nós, Senhor. Leva-nos a te adorar. Leva-nos a estar num lugar de intimidade contigo. Sou os céus pra me encontrar, que não é o seu lugar, um amor assim, um
deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar da adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja exaltado. Jesus, Filho de Deus, recebe, Senhor. A sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Quem Ele é? Tu és Jesus, Filho de Deus. És tu, Jesus. Tu és Jesus, Filho. És tu. És tu, Jesus, aquele que é adorado, seja entronizado nas nossas vidas, Pai, em meio aos teus louvores, porque quanto mais te buscamos, mais teremos de ti. Quanto mais te buscamos, mais o teu Espírito vai estar em mim. Quanto mais eu te busco, mais a tua glória vai me seguir todo dia por onde eu passar. Não apenas de palavras de vidas, mas de intimidade contigo. Leva-nos a esse lugar aonde eu possa entender que quanto mais eu te busco, quanto mais te buscar, mais conhecido serei do teu Espírito, da tua glória, da tua honra, da tua presença, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, como noiva do Senhor Jesus na terra. O Senhor está vindo buscar a tua igreja. Cada um de nós aqui é a tua igreja. Prepara a tua noiva, Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de ti, tudo aquilo que impede a se conhecer, clamamos por ti nessa noite. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite, me humilhar.
mais da tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Vem, Senhor, vem com teu Espírito, enche-nos. Precisamos de ti. Tua face eu quero ver, Mas quero te conhecer, te tocar. mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Mais queremos de ti, Senhor. Que esse desejo aumente a cada dia. Porque a verdade é que só se te conhecermos profundamente, que haverá transformação, que haverá presença do teu Espírito, que haverá um seguir da tua glória, que haverá uma vida diferente em mim, Senhor. Vem, vem nessa noite nos levar a esse lugar de intimidade. Eu quero isso, Senhor, porque nada do que podemos falar ou fazer para alguém vai mudar alguma coisa. Só o teu Espírito Santo tem essa conexão ao coração. Só o teu Espírito Santo que pode curar, que pode libertar, que pode atingir o ponto correto. Que essa consciência em nós venha mudar todo dia, de mais desejo em te conhecer. Eu preciso entender que quanto mais eu te busco, quanto mais estou inserido no corpo, quanto mais eu estou onde Jesus está, mais as transformações virão sobre mim. Não é ninguém que vai me mudar, mas é a ação do teu Espírito. Nós vamos nos constranger com teu amor, que mesmo sendo quem somos, o Senhor decidiu nos abraçar. Oh Jesus, queremos te conhecer nessa noite. Entramos nesse lugar, levantamos as nossas mãos, porque só queremos te adorar. Não
Não é verdade que nós viemos aqui por causa de alguém. Não é verdade. Não é verdade que alguém nos trouxe empurrados. Não é verdade que eu vim aqui porque eu tinha que ministrar um louvor. Não é verdade, Senhor, não é. Não precisa disso. Não é verdade que nós viemos na igreja porque hoje é domingo, 7h30 e eu vou pro culto. Não é só por isso. É porque nós te adoramos. Que quanto mais vivemos uma vida distante de ti, eu sei que a alegria não existe para aqueles que não têm Jesus. Pode viver momentos, entre aspas, de alegria. Pode até viver. Mas existe um lugar escondido dentro de nós, onde só Jesus tem poder para ver. E esse lugar, quando ele é tocado, é abastecido de uma alegria eterna, que eu não preciso mais de nenhum outro lugar, que eu não preciso de nenhuma outra pessoa, que eu não preciso de nenhum dinheiro. Eu só preciso estar perto de ti. É esse lugar que nós queremos estar, Senhor. Entramos nesse lugar para declarar a nossa adoração a ti. Recebe, Pai, por mais falha que ela seja. Recebe mesmo assim, Senhor, nós clamamos por ti. Vem, Jesus. Vem, Jesus. É para isso que estamos aqui. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença. Diga isso a Ele. Mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar,
tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu serei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Oh! E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. Oh! E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Mas a tua vontade em mim. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Só pensamos em te adorar, Senhor. Só penso em te adorar. Faça a tua adoração espontânea a Ele agora. Feche os seus olhos. Entramos neste lugar, viemos te buscar, Senhor. Viemos te adorar. Viemos te adorar. Quando adoramos, um trono é erguido no céu, em favor da minha vida, em favor da sua vida. Quero te conhecer, Senhor. Quero te conhecer de verdade. Quero te conhecer de verdade, Senhor. Ainda é tão pouco. Ainda existe tanta maldade em nós, Senhor. Se estivéssemos cheios de Ti, não ainda viveremos o que vivemos, Pai. Se tivéssemos conhecido o Senhor, não falaríamos tantas coisas que ainda falamos, não pensaríamos tantas coisas que ainda pensamos. Quero te conhecer, Senhor. Quero te buscar mais. Eu quero te buscar mais. Mais eu te buscar, mais eu terei o teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Eu sei que vai. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar,
quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais a tua glória em mim. Quanto mais eu te buscar, agora eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. 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 Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe as nossas expressões, que ainda parece ser tão pouco para poder tocar o teu coração. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão pela tua vida em nós. Queremos te conhecer, te buscamos todos os dias, Senhor. Feche os seus olhos por alguns instantes, erga suas mãos. Sem falar nada, sem pronunciar nenhum tipo de palavra, apenas receba. Porque o Espírito Santo está aqui. Comece a sentir algo escorrendo pelas suas mãos. Comece a sentir um cheiro que é vivo neste lugar, cheiro de incenso, cheiro de mirra. O Espírito Santo está aqui, diz a palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sinta dessa presença, receba dessa presença. Esta noite é uma noite de cura. Nesta noite o Senhor quer tocar feridas, quer tocar em traumas, quer restaurar, quer resgatar. O Senhor quer curar. Por isso é que você veio esta noite. Você veio por um chamado de Deus. Você veio por um propósito de Deus. Porque hoje o Pai quer tocar. Hoje o Espírito Santo quer tocar a sua vida. O Espírito quer te curar. O Senhor quer te transformar, te resgatar, restaurar o que se perdeu na caminhada. Se deixe ser tocado. Se deixe ser tocada. Se deixe ser cheio da presença dEle, cheio do amor do Pai, cheio desse amor que é único, cheio desse amor que nos constrange, cheio desse amor que resgata, esse amor que a si mesmo se entregou, a si mesmo se doou, a si mesmo se deu, para que pudéssemos ser lavados, que pudéssemos ser resgatados, limpos, purificados, santificados. Esse amor único dele, do Pai, do nosso Abba Pai. Sinta desse amor esta noite. Só sinta esse amor.
Só sinta esse amor. O único amor que pode curar, o único amor que pode mudar, o único amor que pode transformar. Pai, nesta noite, eu me coloco diante do Senhor como o mais pequeno dos homens e servos. Como o salmista declara, eu faço as minhas palavras como um verme na sua presença. Senhor, eu não quero ser o motivo, eu não quero ser eu aqui, Senhor, o empecilho dos teus filhos, da tua noiva, da tua igreja nesta noite serem curados. Que nesta hora, Senhor, o teu Espírito possa encher este lugar com o peso da sua glória, e a palavra ser liberada possa ser a palavra que sai diretamente da sua boca e encontre corações cheios de expectativa, esperançosos para serem tocados, para serem curados. Que nesta noite a tua palavra, que é doce, que é agradável, que é suave e é poderosa, possa trazer o resgate, a restauração, e resgatar acima de tudo o relacionamento contigo, papai. Move nesse lugar com o teu amor, Senhor, independente de pessoas e homens, move o teu amor neste lugar, e o teu amor possa ser o selo, possa ser aquilo que ansiamos e desejamos. Que os céus possam se abrir sobre nós nesta hora. Que os céus se abram nesta hora. Leva nosso pensamento cativo ao teu pensamento, Senhor. Nos constrange com o teu amor. Nos constrange com o teu amor. Faz-nos lembrar de todas as suas promessas. Faz-nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já falou conosco. Faz-nos lembrar, Senhor, de tantas coisas que o Senhor já nos deu. Faz-nos lembrar que em todo o tempo o Senhor esteve ao nosso lado, segurando na nossa mão, nos livrando, nos guardando. O Senhor jamais se esqueceu de nós. O Senhor jamais se esqueceu. Meu irmão, minha irmã, o Senhor jamais se esqueceu de você. O Senhor jamais se esqueceu de você. Onde você esteve, por onde você andou, Ele estava ali. O Espírito estava ali, tentando chamar a nossa atenção, chamar a sua atenção. O Senhor jamais nos abandonou, jamais nos rejeitou. E esta noite Ele tem uma palavra viva para te dizer que Ele ainda está de braços abertos, esperando, desejando ardentemente a sua volta, o seu retorno, a sua entrega. Nesta noite, o Senhor quer tocar e mudar e resgatar e restaurar as nossas vidas. Entregamos a Ti autoridade, domínio e governo, e vem fazer a Tua obra neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você está se assentando, as crianças até 13 anos, por gentileza, as crianças podem chegar à frente, os mestres, professores que estarão ali. Esse exército de crianças, aleluia. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Todos aqui, vem cá. Isso, Natan esqueceu o caderno, né, Natan? Vamos orar, queridos, estenda sua mão. Pai, queremos profetizar sobre as crianças um novo tempo, uma palavra fresca de revelação e fluir do Teu Espírito sobre elas. Cremos que o Senhor está levantando essa geração para ser a geração da mudança, a geração do avivamento,
a geração que vai preparar o retorno do Messias. Abençoa ali os professores e mestres e capacita a encher o coração deles, ó Deus, a encher o coração dessas crianças com a doce, perfeita e agradável palavra. Por isso abençoamos e profetizamos, crendo no milagre e crendo naquilo que o Senhor tem para eles nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir bem devagar, muita calma. Glória a Deus. Sabe, queridos, durante alguns dias estava perguntando ao Senhor e conversando com o Senhor sobre o que Ele gostaria que pudéssemos estar ministrando nesta noite. Até compartilhei com o André e falei: amor, eu não sei ainda o que o Senhor quer para essa noite. Estou em dúvida ainda em algumas coisas, tenho orado. Mas o Senhor não tinha deixado nada claro, e nesses últimos dias Deus começou a ministrar muito forte ao meu coração, e Ele começou a falar algo, onde Ele estava falando do seu amor, e falando: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E Ele falando dessa paixão, desse amor do bom pastor, do pastor pelas ovelhas, Ele começou a falar muito forte comigo, falou: César, eu quero tocar nas minhas ovelhas. Eu falei: mas Senhor, o Senhor pode tocar nas suas ovelhas, elas são tuas, elas não pertencem a mim, elas não pertencem à igreja. E Ele voltou a falar comigo muito forte, falou: César, eu quero tocar nas minhas ovelhas, eu quero curar as minhas ovelhas. Nesta noite, eu tenho uma palavra pastoral para entregar para você. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra em Provérbios capítulo 4. E o Senhor, podendo falar comigo, Ele começou a ministrar sobre isso. Eu quero tocar porque eu quero restaurar o chamado. Eu quero restaurar o chamado dos meus filhos, das minhas ovelhas. Eu quero resgatar algumas coisas que se perderam. E eu falei: amém, Senhor. Porque muitos estão feridos, muitos estão machucados, muitos desanimados. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer mudar a sua história. Nesta noite o Senhor quer tocar. Nesta noite o Senhor quer mudar a sua essência, mudar a sua vida. Você vai sair daqui amado, tocado e mudado pela presença do Senhor que habita nesse lugar. Provérbios 4, 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23, todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: acima de todas outras coisas, guarde seu coração, Ele é a fonte da vida. Acima de todas as outras coisas, guarde o seu coração, porque Ele é a fonte da vida. Coração fala de sentimentos, coração fala de emoções. Eu acredito que o Senhor vai trazer muitas coisas à tona hoje, e vai poder trazer muitas coisas à existência hoje, resgatando muitas coisas que se perderam durante a nossa caminhada, durante o nosso tempo de existência, nosso tempo de vida. Esse texto de Provérbios, o Senhor ele traz um grande alerta. Esse texto, o Senhor quer nos mostrar algo muito forte, muito sério, um alerta muito importante, que muitas vezes não nos apercebemos e deixamos passar, e quando vamos nos dar conta é tarde demais. O Senhor quer nos falar em Provérbios capítulo 4, que temos que tomar cuidado no meio da nossa caminhada, tomarmos muito cuidado em meio à nossa corrida cristã, para que nesse tempo, nesse projeto, nesse percurso, não venhamos a perder o nosso coração, perder as fontes, a essência da vida, e restaurar e resgatar as coisas da velha vida, as coisas da antiga vida, as coisas do velho homem.
Todos nós tivemos duas fases nas nossas vidas: a fase sem Deus e a fase com Deus. E é aí o grande segredo, e é aí a grande história, e é aí o grande sonho, é aí o grande projeto, é aí que entra o grande segredo, o centro da vida cristã, a centralidade da nossa caminhada com Cristo é o nosso coração. Ele é a fonte da vida. Outras versões dizem que dele procedem as fontes de vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Por isso que Provérbios vem nos alertar, porque se nós perdermos o nosso coração, se nós perdermos essa essência, essa fonte que jorra a plenitude de Cristo, nós não vamos perder qualquer coisa, nós não vamos perder apenas um detalhe, nós não vamos perder apenas um pedacinho, ou uma gaveta, ou um instante da nossa vida, nós vamos perder absolutamente tudo. Nós perdemos tudo, e para resgatar é muito difícil. Por isso que Provérbios vem nos alertar sobre isso, sobre tudo que se deve guardar, acima de todas as coisas, guarde o teu coração. Atente para o teu coração. E como está o teu coração hoje? Como está o teu coração hoje? Nesse exato momento. Ele está apertado, dolorido, ferido, magoado, entristecido, decepcionado, frustrado. Como está o teu coração hoje? Por isso eu gostaria muito que eu vou pedir um grande favor, principalmente aos casais. Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar com você, homem, quer falar com você, mulher. Então não fique pensando no seu marido ou na sua esposa. Ah, o pastor está falando dele, o pastor está falando dela. Não, eu estou falando para você. Deus quer falar com você hoje. Então não fique cutucando ele ou ela. Não fique olhando para ele ou para ela, para trazer acusação. Não, Deus quer falar com você. Porque se você está vendo alguma coisa nele, é porque você tem algo no teu coração que precisa ser curado. Jesus disse assim, olha, em vez de você ficar reparando no cisco que tem no olho do teu irmão, tira primeiro a trave, tira primeiro o tronco que tem no teu próprio olho. Então eu peço por gentileza, olhem para mim, olha para o Senhor que quer falar para você hoje e quer transformar a sua vida hoje. Amém? Nós vamos ver na vida de um homem como que isso aconteceu, como isso acontece nas nossas vidas hoje. Temos falado muito desse homem. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, que a Bíblia chama de Kefas, ou Pedro. Nós vamos ver através da trajetória da vida de Pedro, esses momentos na caminhada cristã, essas fases na caminhada cristã. E nós vamos poder trazer uma correlação com a nossa vida hoje, para saber o que Deus quer fazer conosco hoje. Amém? Mas eu quero abrir um parênteses aqui, muito importante, para a gente poder entender algumas coisas e poder caminhar nisso, porque todo mundo passa por isso, então é importante entendermos isso. A psicologia, ela nos ajuda a entender melhor o comportamento humano, ela trabalha com o comportamento humano. E ela nos ajuda a entender um pouquinho melhor o comportamento humano e define o comportamento humano em 4 temperamentos. Define o comportamento em temperamentos que são 4: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo.
4 tipos de temperamentos, a qual a psicologia define no ser humano. E todos nós temos um pouquinho dos 4. Todos nós temos um pouquinho dos 4. Mas sempre existe um que destaca mais. Sempre existe um que prevalece. Sempre existe um que se sobressai aos outros. E eu quero passar rapidamente sobre os 4 temperamentos, para que você se enquadre, se encaixe em um desses 4 temperamentos. Qual que vai ser o que mais se destaca na sua vida? Os coléricos, vamos começar com os coléricos, são pessoas dominadoras, são os coléricos. Os coléricos têm um ponto positivo, porque eles têm um espírito de liderança muito forte, são líderes natos. Só que tem algo, o ponto negativo dos coléricos é que eles gostam de mandar, são mandões, e dificilmente aceitam opiniões. Esses são os coléricos, mas tem um espírito de liderança muito forte. Os melancólicos, o segundo temperamento. Os melancólicos já são pessoas perfeccionistas. O ponto positivo dos melancólicos é que eles são muito dedicados, e eles cobram muito de si mesmos. Sendo assim, os melancólicos não aceitam errar. E quando erram, se autofragilizam. Esse é o ponto negativo deles. Eles não aceitam o erro. Quando erram, se autofragilizam. Por causa da perfeição. Os fleumáticos são pessoas tranquilas. Os fleumáticos são tranquilos. O ponto positivo dos fleumáticos é a paciência e o controle que eles têm de tudo. São pessoas extremamente pacientes. Só que o ponto negativo dos fleumáticos é que eles são pacientes até demais da conta. E por conta disso, se tornam muito dependentes dos outros. Esse é o ponto negativo deles. Agora, tem também o sanguíneo. Os sanguíneos são pessoas calorosas, são pessoas muito receptivas. São pessoas de muito bom humor. O ponto positivo deles é exatamente isso. São sempre positivas e de bom humor em tudo. Porém, são pessoas muito emotivas. E agem por impulsos. Todos sanguíneos são muito emotivos e agem por impulsos. Ou seja, primeiro fala para depois pensar. Fala demais, dá conta. E depois que fala, vai pensar no que falou. E aí a besteira está feita. 4 temperamentos. Eu acredito que você já se identificou. Volto a dizer. Não identifique o seu marido ou a sua esposa. Se auto-identifique. Você já deve ter se visto em um desses 4 temperamentos. E o Pedrão? Pedrão era sanguíneo. Pedrão tinha um temperamento. Na realidade, Pedrão era sanguíneo e hemorrágico. Pedrão estava sempre pronto para tudo. Por isso, ele sempre pisava na bola. Ele sempre vacilava. Por causa do seu temperamento. Às vezes, queridos, fecha aspas. Vamos seguir, você vai entender por que eu abri essa aspas do temperamento. Às vezes, nas nossas vidas, nós passamos por fases ruins, não é verdade? Momentos de crise, momentos difíceis, momentos de desânimo, desejo de abandonar tudo. Quantos tiveram vontade de chutar o pau da barraca e cair fora do casamento, da família? Não precisa levantar a mão. Desejo de desistência, desejo de renúncia, de voltar àquela velha vida, voltar às velhas práticas, voltar ao velho mundo achando que vai resgatar os 15, 16 anos. Ei, presta atenção, 15, 16 anos já passou, você não volta mais. Já está com 50 anos achando que é um garotinho. Desculpa aí, não dá mais.
E muitas vezes é isso que nós queremos, voltar àquela idade, voltar àquelas práticas, voltar ao velho homem, à velha vida. Momentos onde perdemos o coração. E esses momentos vai nos levar a isso, a perder o coração, porque é onde nós perdemos o coração. A maioria dos jovens perde o seu coração exatamente nessa fase, na sua adolescência para a juventude. E hoje nós vamos começar da mesma maneira a caminhar na perca do nosso coração, na perca da intensidade, a perca do desejo de servir a Deus, de amar a Deus, de viver com Deus, de estar com Deus. Mas hoje o Senhor quer restaurar o meu coração, hoje o Senhor quer restaurar o seu coração, hoje o Senhor quer encher o seu coração de alegria. Hoje o Senhor quer transformar o seu coração, transformar a sua vida. Hoje o Senhor quer tocar nas feridas e curar. Hoje o Senhor quer te colocar de volta no centro do seu propósito, no centro da sua vontade. Mas vamos falar de Pedro. Abra comigo em Lucas capítulo 5. Livro de Lucas capítulo 5. Vamos falar desse homem Pedro, o que aconteceu com Pedro, e o que aconteceu com ele, para ver se nós nos assemelhamos um pouco a Pedro, a nossa história de vida, o nosso caminhar, se nós vamos realmente entender um pouquinho do que Pedro viveu, e se nós vivemos também um pouquinho do que aconteceu com ele. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, fala do encontro de Pedro com Jesus. Então vamos lá, no início, o encontro de Jesus, o encontro de Pedro com Jesus. E eu quero que você pense, quando foi o seu encontro com Jesus? Quando você se encontrou com Ele? Quando você entregou sua vida para Ele? Como foi esse dia? Como foi esse momento? Pense nisso. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava à beira do lago Quinneret, e pessoas o comprimiam de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem, deixados ali por pescadores que estavam lavando as redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da margem. Então se sentou e do barco ensinou o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: trabalhamos muito a noite toda, Rabi, e não pegamos nada. Mas se você diz assim, lançarei as redes. Ao fazê-lo, tantos peixes foram pegos que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco para ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundar. Quando viu isso, Simão Quefas prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou pecador. Esse foi o momento do encontro de Pedro. Agora aqui, olha que interessante. Aqui a Bíblia não chama ele de Pedro, ou de Quefas, ou de Cefas. Chama ele de Simão. E naquele tempo, os nomes representavam algo sobre a pessoa, sobre a personalidade da pessoa, sobre quem ela verdadeiramente é. Não é nem hoje, a pessoa hoje escolhe o nome assim aleatoriamente, né? Então tá nem aí, chega lá, qual vai ser o nome da criança? Vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, da Silva. Né? Então, que não tem sentido. Mas naquele tempo não, o nome tinha um sentido. E Simão significa frágil. Simão significa inseguro. Simão significa inconstante. Simão significa aquele que vacila. Olha só. Então quando a pessoa estava dizendo, ô Simão, estava dizendo, ô inconstante, ô inseguro, ô vacilão. Porque Simão significava isso. Agora, Quefas, que foi o nome que Cristo deu a Pedro, já tinha um outro significado. Esse nome significava rocha. Quefas significa rocha, firmeza, segurança. Agora imagina, um cara inseguro, inconstante, vacilão, o próprio Senhor Jesus chama de rocha, chama de firmeza, chama de segurança. Pensa. Precisamos entender o que a palavra está
querendo nos mostrar. Eu falei para você lembrar do teu momento de encontro com Jesus, não falei? Agora pensa comigo, quando nós tivemos esse encontro com o Senhor, quando nos convertemos, entregamos nossas vidas a Ele, como nós nos sentíamos? Frágeis, inseguros, inconstantes, vacilantes. Era assim que nos sentíamos, era assim que nós éramos. Eu, você, todos nós. Era isso que habitava dentro de nós, era isso que estava dentro de nós. Isso nos enfraquecia. Isso nos deixava fracos. Isso nos deixava chateados, tristes, frustrados com tantas coisas. Mas poxa vida, de novo, mas de novo. E foi o que aconteceu com Simão. Nós podíamos se colocar assim, quando nós chegamos a conhecer Cristo, nós também podemos ser chamados de Simão. Porque era o que nós realmente manifestávamos a nossa essência. Mas veja o que aconteceu nesse momento. Pedro se encontra com o Mestre, Pedro se encontra com Jesus, Pedro olha e contempla a face do Messias. É a primeira coisa que ele faz, ele é confrontado com os seus erros, ele é confrontado com o seu pecado, ele se prostra para dizer: Senhor, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus não falou de pecado para Pedro, Jesus não disse que ele era pecador, não, mas ele mesmo se via fragilizado, fraco, inseguro. Essa paixão habitou no coração de Pedro, essa paixão invadiu a alma de Pedro, invadiu a vida de Pedro naquele momento. Por saber que aquele Senhor que estava no barco, que realizou um grande milagre, trabalhou a noite toda, não pescou absolutamente nada, poderia agora mudar a vida dele, poderia fazer o maior milagre de todos, que era mudar o seu coração, era mudar a sua vida de insegurança, de incerteza, para uma vida de vitória, para uma vida de alegria. É isso que acontece conosco, porque Pedro se viu e se reconheceu pecador. Quando nós estamos chegando a Cristo, nós olhamos e conseguimos ver quão pecadores nós somos. Nós começamos a reconhecer quem nós somos, e é diante dele que nós nos humilhamos, e nós começamos a dizer: Senhor, eu preciso de ti, eu anseio a tua presença, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua cura, eu preciso do teu amor. Nós sabemos da nossa necessidade e dependência e buscamos isso nele. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, como Pedro, que se prostrou, o amor do Pai vem, o amor do Senhor vem, nos invade e nos toma, e resgata, e restaura e renova nossas vidas. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, um homem brutão, Pedro, um pescador, foi envolvido pelo amor de Jesus, foi envolvido pela paixão do Mestre, e foi curado, e foi transformado, e foi resgatado. E olha o que aconteceu nesse encontro. Lucas 5, a partir do versículo 9. Pois eles e todos os outros foram tomados de espanto pela quantidade de pesca que haviam recolhido. Também Yaakov e Yochanan, sócios de Simão, não tinha medo. Aqui é um ponto, perdão. E também, Yaakov e Yochanan, sócios de Simão. Não tenha medo, Jesus disse a Simão, de agora em diante você será pescador de homens vivos. Assim que chegaram os barcos à beira do lago, deixaram tudo para trás e o seguiram. Os irmãos, os sócios de Simão estavam com ele. E nesse momento o que acontece? O Senhor dá um chamado na vida de Pedro. E é aqui que entra, nesse momento do nosso encontro com Jesus, entra a convicção do nosso chamado, a convicção do seu chamado, a convicção de que Jesus vem imprimir dentro de nós. Pedro descobriu o propósito de Deus na vida dele: ser pescador de homens. Hoje, talvez naquele momento que você recebeu Jesus, que você entendeu que precisava dele, você teve essa impressão, você teve essa convicção do chamado. Deus estava chamando você, meu irmão, chamando você, minha irmã. A partir de hoje, doravante, você será pescador ou pescadora de homens. E o que é ser um pescador de homens? É pregar o evangelho a toda criatura,
é falar do amor de Cristo, é investir em vidas, é investir em pessoas que estão indo para a morte eterna, para a perdição eterna no inferno. Esse é o chamado que o Senhor Jesus entrega para cada um de nós, como Ele entregou para o nosso amigo Pedro, para o nosso irmão Pedro, para o apóstolo Pedro. Pedro agora passou a ter uma razão de vida, Pedro agora passou a ter um motivo de vida. Um homem que era frustrado, um homem que era triste, amargurado agora, começou a ter a alegria habitando no seu coração, porque ele sabia agora o que ele precisava fazer, ele sabia agora o que ele precisava realizar, ele sabia qual era o propósito da sua vida, o propósito da sua existência. Agora ele não era mais um João ninguém, agora ele era um pescador de vidas. Pedro deixou tudo, irmão, pensa bem, versículo 11, Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. Ou seja, a prioridade agora para Pedro era Jesus. A prioridade para Pedro era a obra. A prioridade era o evangelho. Essa era a prioridade de Pedro. Não era mais as coisas que estavam à sua volta. Não era mais as coisas que circundavam a sua vida, mas sim a verdade daquele Senhor que um dia chegou diante dele e em meio a tantos barcos, a tantos pescadores, olhou para aquele barco. Ele sabia que aquele barco era de Pedro, ele sabia que lá habitava um homem inconstante, frágil, fraco, ele sabia. E naquele dia que você encontrou Jesus, ele estava lá porque ele sabia que você era inconstante, sabia que você era inseguro, sabia que você era frágil, ele sabia que você precisava dele. E isso, queridos, quando vemos Pedro, a Bíblia falar que Pedro deixou tudo, isso está falando do quê? Está falando daquele momento que fazemos a obra do Senhor com alegria, fazemos a obra do Senhor com amor, com prazer, com dedicação. Vir ao EBA domingo de manhã não é peso, não é tristeza, é alegria. Participar da célula é o melhor momento da semana. Evangelizar é algo que nos alegra de sobremaneira, nós fazemos isso por amor, por alegria. Sabe, vir limpar a igreja no sábado de manhã, mas sábado de manhã não, é alegria porque eu estou servindo ao Senhor. Eu vou estar lá limpando o banheiro, naquele cheiro horrível, mais no banheiro dos homens, que só Jesus na causa, mas eu faço com alegria, com paixão, com amor, porque eu sei que logo mais à noite tem o culto dos jovens, vai ter uma multidão de jovens que precisa ter um banheiro limpo, um banheiro preparado para eles. A paixão que invade o meu coração, por ver Deus resgatando, transformando vidas. Por isso, queridos, que nessa hora, nesse momento, nessa fase da nossa vida que temos que estar muito alertas e vigilantes, preocupados. Porque é exatamente nesse tempo de motivação, nesse tempo de alegria, nesse tempo que nosso coração está intenso, apaixonado por Deus, é que o diabo vem com pequenas coisinhas, coisas muitas vezes até imperceptíveis, para nos desanimar, para nos tirar do foco, nos tirar do propósito da vontade de Deus. Tem pessoas aqui que um dia eu estava sentado no escritório conversando num discipulado. E eu perguntei para essa pessoa, eu perguntei para essas pessoas, não foi só uma. Sobre o chamado, sobre o que essa pessoa via em si mesma de Deus, e ela bateu no peito falando, eu vou ser um pastor, eu vou ser uma pastora. E hoje, o chamado se foi, hoje entrou o desânimo, hoje não está mais caminhando segundo aquilo que o próprio Senhor colocou no coração. Lembre-se desse dia, lembre-se dessa hora. Precisamos estar vigilantes, porque o diabo, o nosso acusador, ele está tentando nos destruir. Ele coloca coisas tão pequenas, tão insignificantes, mas que nos afetam um tanto, porque ele quer nos roubar a convicção daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é e daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Estamos falando de Pedro numa fase excelente de sua vida, mas agora adianta um pouquinho, vá para Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 54.
E é aqui que nós temos que prestar atenção, e é aqui que eu quero que você se atente, porque é aqui que Deus vai começar a trazer a sua memória e resgatar coisas que trouxeram algumas coisas sobre a sua vida. Lucas 22, versículo 54 diz: então o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Pedro o seguia à distância. Repita comigo: Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro se uniu a eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem também estava com ele. Mas Pedro negou: Senhora, jamais o conheci. Um pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Cerca de uma hora depois, outro homem afirmou enfaticamente: não há dúvida de que esse homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Nesse mesmo instante, enquanto falava, um galo cantou. O Senhor se voltou e olhou diretamente para Pedro, e Pedro se lembrou do que o Senhor dissera: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E ele saiu dali e chorou amargamente. Queridos, aqui começou a decadência de Pedro. Aqui começou o problema na vida de Pedro. Versículo 54, a parte B diz que Pedro seguia Jesus de longe. E o que é seguir Jesus de longe? O que significa seguir Jesus de longe? Significa que todas as coisas nas nossas vidas começam a ter mais importância do que Jesus. Tudo na nossa vida começa a ser prioridade e não mais Jesus. Tudo se torna de maior valor, menos o reino. O reino de Deus toma o segundo lugar no nosso coração. A obra da cruz toma o segundo lugar na nossa vida. Jesus não é mais o centro, Jesus não é mais a essência, Jesus não é prioridade, é secundário. Os compromissos com a obra são secundários. Os compromissos com Deus são secundários, não tem mais valor. Eu vou na célula quando dá, se não dá eu não vou. Culto, se tiver o jogo do Corinthians, eu vou assistir o jogo do Corinthians, se der tempo eu vou. Eu estou cansado, trabalhei muito. A obra se torna secundária. E a gente começa a colocar desculpas, sabe que desculpas? O carro quebrou. Sabe essas desculpas assim, sem sentido? O carro quebrou. Irmão, o TCC está aí. É 3 e pouquinho o passe. E muitas vezes a gente usa até de uma falsa humildade. Eu não quero incomodar o meu irmão para passar aqui para me buscar. Orgulho não é humildade, é orgulho. Porque eu não quero ir para o culto, eu não quero. Deus é segundo lugar. Para que eu vou ligar para a pessoa vir me buscar? Eu não estou a fim de ir para a igreja. É um ótimo motivo para mim não ir. A obra do Senhor se torna secundário. E o que se torna prioridade? O trabalho se torna prioridade, a diversão se torna prioridade, o entretenimento se torna prioridade, o conforto se torna prioridade. E o Senhor, se tiver tempo, se der, aí eu vou, aí eu faço. E aí, nós não oramos mais como antes, nós não jejuamos mais como antes, nós não buscamos mais como antes. Nós não desejamos mais como antes. O nosso coração não bate com tanto fervor como antigamente. Nós não temos mais a intensidade. Vai ter incendiados pelo Espírito, mergulhados pela graça. Quarta-feira à noite, oração dos homens. Eu estou muito cansado. 11 horas da noite. Poxa vida, o Fernando, vou te contar. Por que ele não marcou mais cedo? Se fosse mais cedo eu ia, não ia. Mentira. Podia ser 8 horas da noite, não viria do mesmo jeito. Desculpa, eu não tenho prazer mais em vir à casa de Deus para orar. Eu não tenho prazer mais em vir à casa do Senhor para buscar a sua face. Tem célula hoje, um momento de comunhão, relacionamento, de alegria. E as células têm testemunhos maravilhosos e tremendos que Deus tem feito. Não, estou afim.
Como assim não estou afim? Como assim não estou afim? A intensidade do amor a Deus no nosso coração vai embora. Nos tornamos pessoas religiosas. Fazemos por fazer. Eu vou ao culto porque eu tenho que ir. Porque se eu não for ao culto, o pastor vai me ligar na segunda-feira. Por que eu não fui no culto? Eu não faço por paixão, eu não faço por desejo. Eu faço porque eu tenho que fazer. Aí entra Provérbios. Perdemos o coração. Deixamos o coração ser roubado. Deixamos o coração ser arrancado. Deixamos o nosso coração ser desfeito. Deixamos o coração ser destruído. E o que aconteceu com Pedro depois de tudo isso? Depois que essas coisas invadiram o coração de Pedro. Adianta mais um pouquinho, João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 1. João 21, 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, à margem do lago de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Simão Pedro e Tomé, né, que seu nome significa gêmeo, estavam com Natanael. Aqui estão os nomes em hebraico que eu não vou poder identificar para você. Oi? Caná da Galileia. De Caná da Galileia, filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. E eles disseram: vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O que aconteceu com Pedro? Lembra no início que eu falei que queremos voltar para a velha vida? Pedro voltou para a velha vida. Pedro voltou para aquilo que ele era. Pedro deixou de ser constante, de ser seguro em uma rocha, e voltou a ser inseguro, voltou a ser frágil, voltou a ser vacilante. Pedro retornou à sua velha prática de vida. Ele voltou a pescar aquilo que ele estava fazendo, peixes, quando Jesus o encontrou. Ele voltou a realizar as coisas que ele realizava. Ele voltou a praticar as coisas que ele praticava. Ele voltou lá no início de todas as coisas. E o que é retornar às velhas práticas? Retornar àquilo que esvazia o meu coração e enche de tristeza e frieza e amargura. Pedro voltou às velhas práticas. Pedro voltou à tristeza. Pedro voltou à amargura. Exatamente daquilo que ele abandonou quando Jesus teve um encontro com ele, exatamente aquilo que Jesus veio trazer de mudança na vida dele, porque Jesus disse para Pedro: Pedro, a partir de hoje não vai ser mais pescador de peixes, mas vai pescar homens. Você vai abandonar isso para vir comigo, para caminhar comigo, para ser um pescador de homens, para ser um pescador de vidas. Foi por isso que ele deixou essa velha vida, para seguir Jesus, para caminhar com Jesus, para receber de Jesus e ser um pescador de vidas. E agora, ele voltou à velha prática, voltou a pescar peixes. Pedro desistiu de pescar homens, Pedro desistiu de investir em vidas, Pedro desistiu do chamado, Pedro desistiu de Jesus. Pedro abandonou o propósito de Deus. Pedro abandonou o chamado de Deus. Será que é isso que temos vivido, queridos? Será que nós temos abandonado o chamado de Deus para a nossa vida? Será que temos desistido daquilo que Deus nos garantiu, nos prometeu, nos entregou, quando nós abrimos o nosso coração para Ele? Perdão. Pedro se frustrou. Pedro se frustrou porque Jesus morreu. E agora os sonhos dele morreram com Jesus. Queridos, muitas vezes nós nos frustramos com homens, muitas vezes nos frustramos com pessoas, nos frustramos com o marido, nos frustramos com a esposa, nos frustramos com os filhos, nos frustramos com os pastores e não olhamos para Cristo.
Nos frustramos com as circunstâncias, olhamos as circunstâncias, olhamos as coisas que estão à nossa volta e esquecemos da promessa, e esquecemos do chamado, e esquecemos daquele que fez o chamado, daquele que nos comissionou, daquele que é poderoso. Pedro se frustrou com a morte de Jesus, e muitas vezes estamos frustrados, muitas vezes decepcionados, e olhamos para isso, essas coisas que estão às nossas voltas, mas não esquecemos de olhar para a promessa. E aí, como Pedro, voltamos a viver tudo aquilo que nos aprisionava, voltamos a ver tudo aquilo que nos laçava, nos deixava completamente desestruturados, voltamos aos vícios, voltamos ao mundo, voltamos aos princípios errados, voltamos aos enganos, voltamos às negociações fora do princípio, nós voltamos às práticas do mundo. Porque é mais fácil, porque é mais gostoso, porque eu estou frustrado, decepcionado. E aí eu volto tudo de novo. Eu retorno lá da onde eu caí, do caminhão que eu caí, e volto a comer de novo as bolotas de porco. Volto a comer de novo a lavagem que é dada aos porcos. Porque é isso que o diabo tem para entregar lá fora. Lavagem para dar de comida a porcos. Foi isso que aconteceu com Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Ele voltou à velha vida, voltou a pescar, não foi? E diz a palavra no final, no versículo 3: e não pescaram nada. E não apanharam nada. E o que significa isso? Significa, queridos, que tudo que nós fizermos fora do propósito de Deus dá errado. Volto a repetir: tudo que fazemos fora do propósito de Deus dá errado. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Não adianta, irmãos. Lembra do profeta Jonas? O que Deus falou para Jonas? Jonas, vai para Nínive. Não vou, não vou. Pegou um barco e foi para outro lugar. O que aconteceu? Deu errado. Irmão, tudo que nós fazemos fora do propósito de Deus dá errado, é frustrado, é decepcionante. Tudo que vamos fazer fora da vontade de Deus, vou usar um termo comum que a gente costuma dizer, a gente leva na cabeça. Por isso não adianta fugir, não adianta correr, é melhor se render, é melhor se voltar, e é melhor estabelecer a vontade do Senhor na nossa vida e caminhar debaixo do seu propósito. E aqui em João capítulo 21, olha o versículo 15, começa algo poderoso de Jesus em Pedro, começa algo poderoso de Jesus na vida de Pedro, começa a restauração, começa a cura de Pedro. Hoje é aqui que começa na sua vida a restauração, é aqui que começa a sua cura, é aqui que Deus quer mudar a sua vida. João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele replicou: sim, Senhor, você sabe que eu sou seu amigo. Disse Jesus: alimente minhas ovelhas. Jesus disse pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. Disse Jesus: pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João. A pergunta mudou: você é meu amigo? Simão ficou magoado por ter sido questionado pela terceira vez: você é meu amigo? Então respondeu: Senhor, você sabe todas as coisas e sabe que sou seu amigo. Jesus lhe disse: alimente minhas ovelhas.
tenho uma boa notícia para te dar hoje. O Deus a quem servimos é um Deus de restauração. O Deus a que servimos é o Deus da segunda chance. Aquele é o Deus que abre novas oportunidades para que eu e você possamos nos arrepender, e que é o mesmo Deus que abre oportunidades para que nós possamos reconhecer os nossos erros e possamos reconhecer os nossos pecados, para voltarmos a caminhar no caminho do seu propósito, ao caminho da sua vontade, ao caminho dos sonhos. Deus não desiste de nós. Eu quero dizer bem claro, Deus não desiste de você, Deus não desiste de você, Deus não desistiu de você, e hoje Ele vem trazer para você: ainda tem a segunda chance, eu ainda tenho algo novo para você, eu ainda quero completar e cumprir o meu sonho, o meu propósito na sua vida. Pedro voltou a ser Simão, Pedro voltou a ser fraco, frágil, indeciso, inconstante, vacilante. Mas o Senhor não desistiu de Pedro, como Ele não desiste de nós. E Pedro veio lembrar, e Jesus veio lembrar Pedro das suas promessas. Hoje, Jesus vem lembrar você das promessas que Ele te fez. Hoje, Jesus vem resgatar as promessas na sua vida. Quando Jesus vai até Pedro, encontra Pedro triste, encontra um Pedro frustrado, encontra um Pedro decepcionado, desmotivado, fraco, angustiado, um Pedro abatido. E é aqui algo poderoso. Eu quero dizer para você, entenda isso. O chamado de Deus na minha vida, o chamado de Deus na sua vida, permanece em pé, mesmo se eu e você tenhamos falhado. Vou repetir. O chamado de Deus na minha vida e na sua vida permanece em vigor, permanece valendo, permanece em pé, mesmo que eu e você tenhamos pisado na bola, mesmo que eu e você tenhamos falhado, mesmo que eu e você tenhamos abandonado. E aqui, nesse texto, entra duas fases de restauração de Deus. E é aqui que o Senhor entra com duas fases e processos na sua vida de restauração. A primeira fase, a restauração do nosso amor por Ele. A restauração do nosso amor pelo Mestre, pelo Messias. E hoje Ele vem para mim e para você e diz assim: você me ama? O Senhor está perguntando para você: você me ama? O Senhor está perguntando para você, meu irmão, minha irmã, você me ama? E a segunda fase da restauração é a restauração do amor pelas ovelhas do Senhor, pelas vidas. Porque o Senhor está dizendo: alimente as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Preste atenção, o Senhor está perguntando: você me ama? Ele está resgatando o seu amor por Ele, a sua paixão por Ele, o seu coração a Ele, mas também o chamado: apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Quando nos relacionamos com Deus em intimidade, quando temos um relacionamento íntimo com Deus, o que bate forte no nosso coração, o desejo do nosso coração é cuidar de vidas, é cuidar das ovelhas, porque é isso que Ele fez com Pedro e é isso que Ele está fazendo comigo e com você. Quando cuidamos das vidas, quando cuidamos de pessoas, quando cuidamos da coisa mais preciosa que Deus tem, que Ele chama de pérolas, nós não temos tempo mais para ficar olhando para as nossas crises pessoais. Não temos tempo mais de ficar olhando para o nosso próprio umbigo. Não temos tempo mais de ficar preocupados com as nossas circunstâncias, porque é Ele que vai agir, é Ele que vai fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, é Ele que vai fazer. Vira aí 2 páginas da sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 14. E aqui entra o retorno de Pedro ao seu ministério, entra o retorno de Pedro ao seu chamado. Atos capítulo 2, versículo 14 diz: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se a eles: vocês, homens de Judá, e todos que estão aqui em Jerusalém, deixem-me lhes dizer o que isto significa, ouçam-me com atenção. Pedro
que tinha deixado o seu legado, voltado a pescar os peixes, agora volta a ser aquele Pedro, o Kéfas, que é rocha firme, seguro. Mais uma vez, Pedro se torna um homem decidido, seguro de si mesmo, sabendo quem ele é, reconhecendo quem ele é em Jesus, porque Jesus veio se encontrar com ele, Jesus tocou nele, Jesus mudou a sua vida, Jesus resgatou o seu amor por ele, Jesus resgatou o amor de Pedro por Cristo, Jesus resgatou o chamado de Pedro. E agora Pedro então se levanta. E após 40 dias, queridos, exatamente nesse texto, 40 dias se passaram, quando Pedro vai falar com toda uma multidão que estava ali, ele volta a falar de Jesus, ele volta a pregar de Jesus, e mais de 5.000 almas se convertem, na primeira palavra dele. Na segunda vez, mais de 8.000 almas se convertem. Esse era o Pedro que estava lá desanimado, esse era o Pedro que estava frustrado, esse era o Pedro que estava decepcionado. Agora sim, um homem seguro, um homem que pôde receber a restauração, pôde receber a cura de Cristo. Mas o que aconteceu com Pedro? Diz a palavra em Atos: Pedro levantou-se. E o que significa se levantar? Isso fala de um novo tempo na minha vida, isso fala de um novo tempo na sua vida. Deus quer que você se levante hoje para viver um novo tempo, uma nova fase, uma nova história. Deus está abrindo portas esta noite para que você experimente a novidade de vida, para que você experimente o novo, para que você experimente as promessas, que você experimente tudo que Ele tem preparado para você. Por isso, queridos, se levante hoje e volte a se apaixonar por Cristo, volte a se entregar a Ele, volte a servi-lo, volte a cumprir aquilo a qual Ele te chamou. Você sabe, porque o Espírito está falando, você sabe porque o Senhor tem falado, para que Ele te chamou. Levante-se hoje para servir a Cristo, volte a cuidar de vidas, volte a orar, volte a jejuar, volte a viver essa palavra viva do Senhor, volte a ler a Bíblia, volte a se apaixonar por Cristo novamente. Levante-se dessa inconstância e insegurança, se deixe ser curado nesta noite. Quero pedir para o Ministério de Louvor me ajudar. Queridos, o Espírito Santo está falando com você esta noite. O Espírito Santo está falando ao teu coração esta noite. Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você, minha irmã. Essa palavra tem um endereço. Essa palavra tem um local específico ao teu coração nesta noite. É o teu coração nesta noite. É o teu coração nesta noite. Deixa essa palavra entrar. É um novo tempo na sua vida. Ouça-me, é um novo tempo na sua vida. Ouça-me, é um novo tempo na sua vida. Ouça-me, é um novo tempo na sua vida. Se arrependa hoje. Volte o seu coração para o Senhor. Volte o teu coração a Cristo. Volte o seu coração a Deus. Retorne a viver intensamente essa paixão por Jesus, a viver intensamente esse desejo por Ele, pela sua presença, pela sua pessoa. Volte o seu coração a Ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha praticado, não importa por onde você tenha andado, não importa. Não importa. Porque o mesmo Jesus que restaurou a vida de Pedro, o mesmo Jesus que curou Pedro, o mesmo Jesus que chamou Pedro naquela conversa e diz: Pedro, você me ama. Hoje Ele está aqui olhando para você nos teus olhos e dizendo: você me ama. É o mesmo Jesus que transformou Pedro, um homem inseguro, um homem inconstante, um homem que vacilava, em um homem forte, em um homem ousado, em um homem que agora tinha a convicção de quem ele era. Abra o seu coração para Ele hoje. Abra a sua vida para Ele hoje. Se arrependa desse pecado. Se arrependa dessas práticas. Se arrependa de tudo que você viveu. Entregue o teu coração a Ele. Apresente o teu coração a Ele. Apresente as frustrações com pessoas. Apresente as decepções com o seu discipulador, com o seu líder de célula, comigo como pastor da igreja. Apresente as suas decepções com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais. É hoje, entrega tudo isso a Ele. Deixe o Espírito Santo tocar no teu coração. Deixe o Espírito Santo tirar essa dor. Deixe o Espírito Santo arrancar esse trauma. Deixe o Espírito Santo arrancar essa ferida. Apresente diante dEle. Se arrependa. Clame. Clame. Clama a mim. Clama
Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Busca a minha face, eu jamais rejeitarei. Se você me buscar, eu estou aqui, eu estou aqui. Se me buscar, eu vou até você. Se você me buscar, eu toco em você. Se você me buscar, eu mudo a sua vida. Então busque Ele, busque a presença dEle. Por isso nessa hora, meu irmão, minha irmã, você é livre a sair do seu lugar, vir até o altar e apresentar o seu coração. Deixe Ele mudar a sua vida, como Ele encontrou com Pedro às margens do lago. Ele veio encontrar você hoje aqui nessa igreja. Ele veio encontrar você aqui para dizer: eu vou mudar a sua história. Você não é um João ninguém, você não é uma pessoa desprezível. Você é o meu filho, você é minha filha. Deixe Ele tocar no teu coração. Comece a lembrar da promessa, comece a lembrar do que Ele te chamou. Você é meu, você é minha. Desde antes de ter sido gerado no ventre materno, eu te conhecia. Desde antes de todas as coisas, eu sabia quem você é. Deixe Ele resgatar o chamado na sua vida. Deixe Ele tocar. Deixe Ele te tocar. Deixe o Espírito Santo te tocar. Deixe ser curado nesta hora. Não tenha medo, não tenha vergonha. Saia do seu lugar. Se prostre, se lance. Deite no chão. Grite, clame. É noite de cura. É noite de mudança. Feche os seus olhos, erga as suas mãos e comece a clamar, e comece a clamar. Oh, e quanto mais eu te buscar, mas eu terei o teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida, Jesus, mais da tua vida, Jesus. Hoje o Senhor quer tocar o teu coração. mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei. Hoje é a noite da tua cura. Hoje é noite de transformação. Hoje o Senhor quer resgatar o chamado. Você é o meu pastor. Você é minha pastora. Você é meu filho. Você é minha filha. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Darei a você uma capa nova. Darei um anel novo. Vinde a mim, diz o Senhor. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Levante-se, se coloque em pé nesta hora. Todos vocês que estão nas cadeiras, levante-se, se coloque em pé, erga suas mãos. Existem vidas aqui que têm entendido algo. Tem vidas que Deus está movendo algo. Chegaram enfermas esta noite, chegaram com dores esta noite, chegaram traumatizadas, mas hoje o Senhor tem uma promessa. Ah, Deus vai tocar. Deus vai estar fazendo algo. Espírito Santo, Tu que és o Deus de cura, vem tocar em cada coração agora. Tira todo o trauma, tira toda a dor, tira toda a frustração, decepção. Cura, 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 cura. Toca porque só você pode tocar na mais profunda das feridas, Espírito Santo. Você pode tocar os traumas mais profundos e mais dolorosos. E que o teu bálsamo venha trazer a vida, e trazer a cura, e trazer a alegria.
comece a encher esses corações de fé, uma fé inabalável, uma fé constante, uma fé segura. Enche da tua essência cada coração, batiza com o Espírito, batiza com fogo. Anseie por Ele, deseje a sua presença. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Quanto mais eu te buscar, abra o teu coração e receba a glória, e receba o toque, receba um toque, receba um toque do Senhor nesta hora. Sabe, queridos, existem várias formas de Deus tocar na vida de um ser humano. E os instrumentos têm um poder sobrenatural que Deus entregou. E nas cordas do violão, no dedilhar, no tocar do violão, Ele libera cura. O violão é um instrumento de cura. Então, no toque do violão nesta hora, você que está em pé aí no seu lugar, você que está em casa nos assistindo, você que está aqui prostrado, receba a tua cura. No toque do violão, sinta o Senhor tocar o teu coração e ser curado, ser curado. Sinta a tua cura fluir e brotar a partir de agora. Igreja, feche os olhos. Se você não é espectador nesta hora, simplesmente adore ao Senhor, exalte a Ele, glorifique a Ele, enquanto a cura é liberada através do toque do violão nesta hora.
O Deus da cura está aqui. O Deus da cura está aqui. Deus que está olhando para você, para mim, para nós nesta hora, dizendo: filho, dizendo: filha, eu jamais te rejeitei ou te abandonei. Estou de braços abertos para te encontrar, para poder me envolver em meu amor. Eu quero que você hoje sinta um pouquinho do desejo do meu coração por ti. Eu quero te curar, eu quero te tocar, eu quero te restaurar, eu quero te levantar, eu quero te colocar de volta nos meus propósitos, de volta aos meus projetos, de volta à minha vida, de volta à minha essência, de volta ao relacionamento e intimidade, de volta aos caminhos que você trilhava ao meu lado. Nesta noite você está aqui porque eu tenho algo para você. Você está aqui porque eu tenho algo para você. Volte à casa do Pai. Volte à casa do Pai. Volte à casa do Pai. O Pai te espera. O Pai deseja a tua presença. Volte à casa do Pai. Ei, é tempo de vida. Quero abençoar e louvar ao Senhor por todos aqueles que estão em casa nos assistindo. Deus quer tocar na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Abra o teu coração. Deus está te chamando para um novo tempo diante dEle. Dê passos diante dEle, que Ele quer mudar a tua história. Por isso eu te abençoo. Eu profetizo o amor de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus sobre a tua vida e a tua família. Recebe nesta noite esta unção, em nome de Jesus. Aleluia.